Vem aí o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Venha obter ferramentas que ajudarão você a lidar com os problemas dos jovens e adolescentes cristãos em diversas questões, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, santidade e tantos outros dilemas e questionamentos vividos na juventude. De 5 a 7 de novembro na Assembleia de Deus, em Belém, São Paulo, com os preletores José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, José Satírio dos Santos, Raul Cavalcante, Pastor Lelis Marinho, Milton Didini, Joari Josué Carlesso, João Barbosa, Arnaldo Sena, Jamiel Lopes, Luaran Lins. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar, o Encontro Nacional de Líderes de Jovens e Adolescentes. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/Encontro de Líderes. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 4. A queda da raça humana. Eu saúdo a todos os alunos, professores e superintendentes de escola dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo, estudaremos a lição de número 4, que tem como título A Queda da Raça Humana. No texto áureo, lemos, conforme escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Querido professor, não sabemos por quanto tempo Adão e Eva permaneceram no paraíso. Se 1 ano, se 2, se 3, se 1 década, se 2. O que sabemos de fato é que eles, por haverem desobedecido a Deus, foram expulsos do paraíso. A raça humana caiu, rebelou-se contra Deus, apostatou contra suas ordenanças. Que triste, que lamentável. Observemos que a culpa principal da queda, da entrada do pecado no mundo, foi do próprio Adão. Cronologicamente, o homem, Adão, foi o terceiro ser em todo o universo a pecar. Primeiro pecou Satanás, o chamado querubim ungido no céu. Ele pecou, revoltou-se contra o Senhor e levou muitos anjos a seguirem-no em sua apostasia contra o Senhor. Mesmo assim, conforme podemos inferir do texto bíblico, o pecado não foi introduzido no universo nem na terra. Em segundo lugar, pecou Eva, a companheira de Adão, sua esposa, sua doce e bela esposa. E nem por isso o pecado adentrou o universo. Mas quando o homem pecou, o responsável por todas as coisas, o guardião do jardim do Éden, aí, conforme enfatiza o apóstolo Paulo, o pecado foi introduzido no universo. Por conseguinte, preste atenção, professor, teológica e biblicamente, Adão foi o responsável pela entrada do pecado no universo. E diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 14, que Adão não foi enganado, mas a mulher sim. Ela foi seduzida por Satanás
porque com Satanás conversou, dialogou, duvidou de todas as bondades e perfeições do Senhor, e duvidando, comeu do fruto proibido. Mas ao contrário daquilo que poderíamos imaginar, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Não surpreendeu o nosso Criador. E observemos que, para o mal do pecado, Deus não tinha um plano B, nem um plano B. O que ele tinha já elaborado era o plano da nossa salvação. Por isso, com a queda, vem em seguida o anúncio, o proto-evangelho. Da semente da própria mulher nasceria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que é a solução para a nossa queda, para o nosso pecado, para a nossa deterioração. Somente Cristo Jesus pode reverter os efeitos do pecado. Aí, querido professor, nós temos uma doutrina um pouco complexa, conhecida como depravação total. Como podemos explicar esta doutrina? Em primeiro lugar, depravação total significa que todos os homens pecaram. Desde Adão até nós hoje, todos os homens pecaram. Nossos filhos também. Todos os nossos descendentes de igual modo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que o pecado comprometeu toda a raça humana. Podemos compreender esta doutrina também como que o pecado comprometeu-nos o espírito, a mente e o corpo. Achamo-nos totalmente comprometidos. Mas isto não significa que não possamos ouvir a palavra de Deus, entendê-la, crer nela e aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A depravação, de fato, foi total, mas não absoluta. Porque se tivesse sido absoluta, nós não teríamos condições de pregar o Evangelho, nem de ouvi-lo, de anunciar o Evangelho, nem de aceitá-lo, de proclamar esta palavra e guardá-la em nosso coração. Apesar do pecado, temos em nosso coração a eternidade e em nosso semblante a imagem e semelhança de Deus. Mas conforme podemos observar pela história da Bíblia Sagrada, algumas pessoas que se deixaram depravar absoluta e totalmente. Haja vista, por exemplo, os contemporâneos de Noé, os homens de Sodoma e Gomorra, os filhos de Eli e muitas outras pessoas. Mas o nosso pecado não nos afastou de Deus. Se neste momento você que ainda não recebeu a Jesus, quiser aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, poderá fazê-lo. Você só precisa de 3 coisas. Em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, e você a está ouvindo. Em segundo lugar, crer que o Senhor Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas, principalmente o problema da nossa alma. E em terceiro lugar, você só precisa recebê-lo em seu coração. E assim, a morte espiritual em sua alma, em seu espírito, pode fazer-se vida através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.